Olá, Ana, Paulino, como estás? Bem-vinda. Desde o Olá, nosso último Rita. pod coaching juntas, Eu como estou bem, estás? Rita. Obrigada, obrigada. Estou super contente por estar aqui contigo uma vez mais. Ainda bem. Ahm, Pronto, e ver onde é que esta conversa hoje nos leva. Sim, sim, estou muito desejosa de ver. E antes de começarmos, antes de mergulharmos, Ana, eu gostava de que tu me dissesse o que é que tens feito, qual tem sido o teu percurso, porque eu sei que tu estás a tirar um curso muito específico, tenho a certeza que vais ajudar muitas pessoas, já és uma expert, ainda vais ficar super, hiper, e sei que vais ajudar muitas pessoas através do teu trabalho, mas conta-me um bocadinho sobre o que é que tu tens estado a fazer. Bem, isso de ser a expert, não é? É um bocado aquela frase: quanto mais sabemos que nada sabemos, não é? Sim. E acho que é um bocado isso. À medida que eu vou caminhando, acho que vem cada vez mais este sentimento de humildade e de rendição pelo tanto que eu ainda não sei. Ao mesmo tempo que vou sabendo mais do que o que sabia antes, mas realmente e pronto, e respondendo à tua pergunta especificamente, sabes que a minha área de paixão é a área do trauma. ah, e as implicações em termos do nosso corpo, no nosso sistema nervoso. E então esta área realmente é uma área muito, muito grande, com muitas especificidades, não é? Então isto quase, eu acho que isto vai ser a minha vida até, não sei o futuro, mas se eu continuar dedicada a esta área, acho que durante todos os anos da minha vida posso bem estudar e mesmo assim se calhar não vou saber tudo. Até porque também é muito recente, até para aquelas pessoas que são consideradas mesmo reais especialistas, não é? Os investigadores nesta área e que têm produzido, de resto, muito do que hoje existe de informação nesta matéria. E é a Eles área do próprios dizem, trauma, não é, Ana, especificamente? sim, do trauma, Exato. sim. Então estava eu a dizer, muitos dos especialistas que produzem conteúdos nesta matéria também, eles próprios dizem, isto é tudo muito recente, não é? Porque tem havido Não há grandes tempo. mudanças, não é, Ana? Ou seja, a forma como se via o trauma, o tempo de superação do trauma, a capacidade de superação, tudo isso tem mudado bastante, não é? Sim, sim. Aliás, esse foi um dos grandes conceitos que veio à luz do dia muito recentemente, há alguns anos, não é? Que tem a ver com, antigamente, eu ainda me lembro quando li o livro do Bessel van der Kolk. Ele tem um livro que é The Body Keeps the Score. Então o que ele faz, ele começa a fazer uma análise desde o início, como é que eram tratadas as questões mentais, as questões da saúde mental. E faz um relato que eu na altura estava a ler e o meu corpo estava todo contido, todo encolhido ao ler aquilo. E era aquilo que nós hoje só vemos em filmes, mas que efetivamente existiu. Os hospitais psiquiátricos, as pessoas eram colocadas nas camisas de força, naqueles coletes de força. Também aqueles tratamentos que se faziam ao nível do cérebro, com choques. Então, toda essa área como é que começou a saúde mental e como é que era encarado o trauma, no fundo, eram pessoas que tinham passado por episódios traumáticos na sobreviventes, que tinham feito imprintos traumáticos dentro do seu sistema nervoso, mas não eram defeituosos ou deficientes, não é? Eram pessoas que estavam com o seu sistema nervoso desregulado. E E era um todos pouco aqueles também episódios. as pessoas não saberem lidar com isso, não é? E como não sabiam lidar, lidavam de uma forma que não é de hoje, não é? Que já há Sim, mais um sim. mergulho dentro do que é a pessoa e o que é que ela está efetivamente a passar. Isso, tu sentes que isso é tipo, estamos só a levantar um bocadinho do véu ainda, ou tu sentes que já, já andas lá dentro, à vontade, como é que é? Sentes que a Oh, humanidade, nesse percurso que estás a falar, desde esse livro até agora, está mais ou menos onde?
esse livro fala da evolução até aos dias de Até hoje. hoje, sim. Até aos dias de hoje. Então, era o que eu estava a dizer. Então, nós passamos por esse contexto e depois passamos para o contexto do medicamento, não é? Todos os medicamentos que vieram para regular sintomas a este nível, ao nível da desregulação do sistema nervoso, ajudaram a que as pessoas saíssem destes hospitais, não é? E pudessem viver em contexto de sociedade, mas não resolveram. Ou seja, o que aconteceu foi que o medicamento ajudou a regular o sintoma, ou seja, para não haver uma expressão disfuncional e que a pessoa pudesse funcionar em sociedade. E agora, a última evolução é como é que eu consigo endereçar as questões do meu sistema nervoso sem ter que recorrer à medicação, a não ser quando seja estritamente necessário, não é? Há casos em que isso se coloca, mas há muitos outros casos em que isso não se coloca. E eu recordo-me, no meu próprio processo, eu recordo-me de quando estava casada, eu sou divorciada, para quem nos está a ouvir e não sabe. Então, eu quando estava casada, eu lembro-me pronto, de ter momentos em que sentia que estava a funcionar pior, vamos falar disto assim, e o que é que acontecia? Eu, quando ia ao meu médico de família, e o médico de família dizia-me: isso é sistema nervoso, vou-lhe receitar aqui uns comprimidos para acalmar. E eu vinha para casa e realmente tomava, e realmente sentia, ok, eu consigo funcionar com isto. Só que é quase como, hoje entendo que era quase como eu vestia algo, não é? Quase como uma proteção que me era dada por aquele numbing, por aquele adormecimento Adormecer. que o comprimido me fazia do sintoma. Então, como eu não sinto, não é? Eu fico desconectada do meu corpo, como eu não sinto o que realmente está a acontecer lá dentro, então eu posso funcionar. Não é? Então, parece que, ok, eu estou em sociedade e estou na vida, mas estou envolvida, olha, quase se quiseres, agora veio-me assim esta imagem as cápsulas, não é? Que se tomam e que têm o pó lá dentro e têm aquele invólucro. Então, é quase, eu estou nesse invólucro, então nesse invólucro eu dessensibilizo, ok? Eu perco a minha conexão com o meu corpo. E assim foi ao longo de algum tempo, não é? Olha, Até e que não só com o corpo, ou seja, a pessoa perde a conexão com o corpo, mas também perde a conexão com o seu alinhamento, com o seu propósito, porque apesar de sentir funcional, a desconexão está lá e a pessoa sente, é certo? Está sim. adormecida, só que o sentimento é de adormecimento e, portanto, vai passando o tempo, Uhum. vai passando o Eu, tempo. eu não sei se a pessoa sente, se queres que te diga, Rita. Eu olhando para trás, agora já me é difícil fazer esse esforço de memória, mas eu olhando para trás, claro, há uma altura em que a sobrecarga começa a aumentar, parece que é um wake-up call da própria vida, em que a sobrecarga começa a aumentar e realmente, se calhar, os comprimidos já não chegam e depois há qualquer coisa dentro, há este chamado de que, ok, tens que fazer mais do que isto, ou menos, se calhar, não é? E eu estou a dizer que não sei se a pessoa continua a sentir que está desalinhada ou que está desfasada do seu propósito ou da sua visão, porque efetivamente ainda hoje eu falo com mulheres que, que estão agora nessa fase que eu já passei, e que para elas o sentimento é que está tudo bem. Ou seja, está tudo bem. Só que de repente, quando elas ouvem, se calhar, outra mulher a falar da sua experiência, e se calhar hoje estamos aqui a falar, se calhar, quem sabe, há mulheres que vão ouvir e que vão também ter
ter esse, será? Não é? Será que isto está a ressoar comigo? Então, eu também no meu próprio processo comecei a ouvir, não é? Comecei por ouvir, comecei por ver coisas a acontecer fora de mim, e eu de repente estava por mim a mentalmente criticar, ai, aquela pessoa está tão desligada, e de repente, será? Não é? Vem aquele silêncio interno. Então para mim foi esse, não quer dizer que o meu marido na altura é que fosse o causador disto, não é? Acho que há todo um enquadramento e há uma bagagem que já vem connosco, que já vinha comigo de resto, já da minha educação, de minha casa e até do útero onde eu estive antes de nascer e dos meus ancestrais, portanto há toda essa carga que no meu caso foi durante este casamento, foi sendo quase espicaçada, não é? E foi tomando corpo e ao mesmo tempo, como eu tinha que funcionar, não é? Dizia para mim própria, eu tenho que funcionar, e quantas mulheres dizem exatamente a mesma coisa, eu tenho que funcionar, então se é o comprimido que me põe a funcionar, ok, eu vou tomar o comprimido, ok? E depois houve uma altura, lá está, essa altura em que parece que vem assim uma onda de silêncio, e eu lembro perfeitamente, no meu caso, foi um dia em que eu acordei e olhei para o espelho e eu já estava nessa altura, estava a tomar um comprimido para dormir, bem, e depois estava a tomar um comprimido de manhã para repor os meus níveis de energia, não é? Para funcionar. E eu lembro-me, um dia de manhã eu acordo e levanto-me e estava o copo da água e o comprimido já estava lá na cômoda, e a cômoda estava ao lado do espelho, e eu pego no copo e no comprimido, só que nesse dia, a fazer este gesto de tomar o comprimido, pôr o comprimido à boca e tomar o comprimido, eu olhei para o espelho. E quando eu olhei para o espelho, foi assim, pá, agora estou a falar disto, até está-me a vir essa imagem e honrar mesmo essa mulher. E olhei para o espelho e disse: houve uma pergunta, tipo, quem és tu? É isto que tu queres? Vai ser assim, Ana? Vai ser assim para sempre? Tomares um comprimido para dormir? Tomares um comprimido para funcionar? E naquele momento eu percebi, não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Ok? Tenho que fazer alguma coisa por mim. E pronto, esse alguma coisa por mim foi um conjunto de coisas. Uma das ações mais visíveis posterior foi efetivamente o meu divórcio, mas o divórcio foi só mesmo aquilo que foi visível posterior, mas dentro estava muita coisa a acontecer, houve muitas decisões que eu tomei naquele dia em frente ao espelho. E uma delas foi: eu não vou tomar mais comprimidos. Sim. Oh, Ana, vamos assim, sim, é mesmo, este momento foi mesmo tão bonito porque aquilo mesmo que estávamos a dizer há pouco, que é o nosso highest self, o nosso eu verdadeiro, a nossa conexão com o que é de algo maior vai vir, vai chegar, não é? Vai mostrar essa desconexão, não é? Vai mostrar que há um caminho novo. E eu acho mesmo bonita a história que acabaste de contar, e até a forma como contaste, porque é mesmo a receber, também saber receber esse impulso e agir sobre ele, não é? Sim, Bonito. apesar da dor, não é? E isto é o bonito, é que eu a partir daí comecei a olhar para a dor como um portal, não como algo que eu tinha que eliminar da minha vida, como um sintoma que eu tinha que eliminar. É claro que isto foi um processo, não é? Naquela altura foi o clique, o primeiro clique, e depois foi sendo um processo gradual. Mas efetivamente nesse momento, eu até te posso dizer, Rita, que eu estava num dos piores momentos da minha vida em termos de
aquilo que é considerado independência financeira. E eu vinha de ter tido um grande sucesso profissional, tive 2 empresas minhas, e fui deixando, porque fui-me deixando envolver neste conceito de que, como tinha um filho pequeno, que na altura do meu divórcio meu filho já tinha 10 anos, mas durante este período, ou seja, eu tive um crescimento e depois, aí por volta dos 7 anos, 7, 8 anos do meu filho, comecei a deixar-me envolver nesta questão de que tens que abrandar, tens que estar mais em casa e tens que cuidar mais da casa e do filho. E então eu deixei-me vir para dentro, ok? Só que esse vir para dentro para mim acabou por ser pior naquele contexto, porque era um contexto inseguro. Então esse vir para dentro foi quase, sabes, eu gosto de trazer esta analogia do jogador de basquetebol, não é? Que ele baixa, não é? Para depois levantar para colocar a bola no cesto. Então aquilo para mim foi mesmo essa mola, foi o deprimir, não é? Para depois dar o salto. E quando eu dei o salto, foi um período em que, ou seja, se esse salto tivesse, eu digo, não é? Depois nós criamos estes conceitos mentais, tipo, eu dei o salto na pior altura da minha vida, não tinha nada, não tinha independência, não tinha... Mas tem mesmo que ser assim, porque eu olho para trás e digo assim, então se eu tivesse estado 5 anos antes, como é que seria, não é? Quando eu tinha tanta coisa a que atender, não é? Com 2 empresas, com um filho pequeno, como é que seria? Então, hoje olhando para trás, penso, olha, por um lado eu estou grata na altura, a pessoa que estava comigo, me ter de alguma forma influenciado, eu ir deixando as empresas. Eu sei que por trás estava uma necessidade também não atendida dele, ok? Mas no meu processo, isso serviu-me, não é? E eu sei que tu falas muito da cocriação e se calhar no meu processo, o processo dele serviu o meu, não Era o é? teu puzzle, era o teu puzzle. Era o meu puzzle daquela altura. E então eu entrei naquela cocriação, que era a minha de resto, e deprimi, não é? Deixei de fazer coisas fora, deprimi internamente ao ponto da explosão, não é? E há um momento em que não, eu tenho que vir para fora, tenho que agarrar a vida. A vida não é isto. Sim, Então, esse é o momento. E é o momento que eu estava a dizer em que atravessamos a dor. Então, eu isso. deixei de evitar a dor, porque até ali era, ai meu Deus, eu não vou ser capaz, ai sozinha, ai tenho o meu filho, ai vou traumatizar o meu filho, ai, 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 ai. E então, para todos estes ais, é que eu tomava o comprimido. Exato. Não é? Quando eu digo não há mais comprimidos, ok? O que é que acontece? Eu abro-me para todos estes ais. E é fácil? Não. É bastante desafiante. Mas eu diria que foi o meu segundo nascimento. Porque foi a altura em que eu vim para mim e estava sozinha, não é? Com o meu filho, claro, mas passei por este processo de, ok, quem sou eu agora? Não é? Agora que não estou na casa dos meus pais, agora que não estou casada, não estou na casa com alguém, que é o meu companheiro, quem sou eu? O que é que eu faço? E há uma primeira altura que é correr, 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 não é? Sim, nós precisamos do dia a dia, de nos sustentarmos, eu precisei, não é? Pelo menos.
E tive que voltar àquela energia masculina, de mais trabalhar mais, ou seja, tive que voltar um bocadinho à minha estrutura mais empresarial, não é? Chamar essa estrutura mais Tiveste que empresarial. encontrar a tua segurança, não é? De certa forma, pronto. Exatamente, para dentro desta estrutura, então eu depois poder passar pelo meu processo novamente de dentro, mas de dentro sem desligar. Ou seja, passar pelos Exato. meus processos internos sentindo, ok? Não foi logo, porque é muito fácil depois, inicia-se nova onda, e de repente cá está a Ana com sucesso profissional, 1001 coisas para fazer, e eu sei que o meu filho nesta altura sofreu, não é? Alguns impactos, porque ele estava habituado a que eu tivesse mais tempo em casa, mais presente, e de repente eu não estava, não é? E então todo este processo foi voltar um bocadinho para a onda do profissional, da realização, do ser validada, do ser acolhida, mas sem o comprimido, não é? Ou seja, funcionar sem o comprimido. É claro que sem o comprimido eu comecei a sentir, não é? Comecei a sentir. E então, o que é que eu procurava? Depois comecei a procurar outras coisas, comecei a procurar, por exemplo, o Reiki, foi das primeiras coisas que eu procurei, as viagens, ia de férias, e nas férias recarregava baterias, tinha situações pontuais, alguns workshops de bem-estar que eu fazia pontualmente, e assim foi durante praticamente 5 anos. Ou seja, muito pontualmente a olhar para mim, férias e ações pontuais, e sem comprimidos para anular sintomas. O que é que aconteceu? Ao fim de 5 anos desta bolha, em que eu estava a experienciar-me de uma forma mais autêntica, pensava eu, e a só depender de mim, não é? Que era a minha bandeira, eu só dependo de mim, eu não preciso de ninguém, tudo que eu estou a viver agora mostra que eu só dependo de mim. Só que mais uma vez eu ainda estava fora. Ok? Então, após 5 anos, eu estou a dizer que isto durou pouco, ainda é bastante 5 anos, mas após 5 anos eu tenho um burnout. E na sequência do burnout eu vou à médica e os meus queridos comprimidos, todos aqueles nomes que eu conhecia, que tinha dito que nunca mais ia tomar, são-me apresentados numa receita. E eu saio de lá e digo, não, Ana, tu disseste não a isto. Então é o teu segundo clique. Ok? E desta vez eu não dependi de ninguém, eu não estava com nenhum companheiro, não me casei outra vez nessa altura. Então, lá está aquilo que eu dizia, não é acerca de com quem nós estamos ou como é que as coisas estão a correr com quem nós estamos, é mesmo acerca de nós e do nosso próprio processo. E aí foi mais um wake-up call, como tu há pouco disseste. E aí foi mesmo a sério, aí foi, ok, bora lá, agora sim, agora eu vou mergulhar. Pronto, e aí que eu começo toda esta, o que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? E então eu embarco na PNL, embarco no coaching, na terapia, em toda esta descoberta do corpo, a meditação, o Qigong, todas estas experiências de contacto com o corpo, de contacto com o sentir, a terapia, contacto com as emoções, o coaching, um contacto com a direção, mas de uma forma equilibrada, o PNL, como é que a programação neurolinguística também pode pode ajudar em alguns aspectos da minha vida, e pronto, e por aí foi até aos eu dias de hoje. encontrar este grande pedaço meu
que era um trauma muito forte, um dos traumas muito fortes na minha infância, e que eu lembro-me da primeira vez quando eu fiz este processo de mergulho. Eu estava no Canadá e estávamos numa formação intensiva lá na universidade, estávamos todos na residencial, lá mesmo dentro da universidade. E eu lembro-me quando foi este processo quando eu contactei, que eu não tinha memória, não havia uma memória consciente. Eu sei que de repente começa ali a ter um processo que eu começo a tremer, começo a sentir um terror enorme, do nada, não é? Do nada. E depois a facilitadora do curso faz um processo comigo, e durante esse processo eu chego a um ponto em que eu experiencio uma tal libertação, Rita, que eu só vejo semelhança a isto, as experiências de quase morte que às vezes as pessoas relatam, de dizerem que viram a vida em segundos eu consegui ver a minha vida toda, e ali foi exatamente isso. Eu lembro-me de ter terminado a sessão com ela, e eu não sei quanto tempo passou, porque eu estava fora do tempo, quanto tempo eu estive ali quieta, porque eu só via a minha vida a reconstruir toda, ou seja, foi como se houvesse ali um buraco na minha base, na minha fundação, que tivesse entrado a peça que faltava naquele buraco, naquela altura, e de repente eu comecei a ver a minha vida, tipo, a perceber porque é que eu tinha feito determinadas escolhas, como é que determinada pessoa tinha estado na minha vida, como é que determinada decisão eu tinha tomado, como é De que repente isso fez sentido. fez tudo sentido. Foi tipo o jogo do Tetris, sabes? A fazer a De linha, a fazer encaixar. várias linhas seguidas. Foi mesmo assim um processo e eu apaixonei-me. Pronto, foi mesmo uma paixão. E pronto, eu lembro-me no dia a seguir, eu chegar à sala e os meus colegas olharem para mim e dizerem: tu és outra pessoa, a tua fisionomia alterou. E eu realmente vi nas minhas fotos, nós tirávamos fotos lá, vi nas minhas fotos antes e depois de eu ter feito essa sessão, e realmente Rita, eu estava, a Sentias-te minha mesmo fisionomia outra. alterou, eu sentia mesmo outra pessoa. E aquilo foi tão importante para mim que eu, a partir dali, pronto, nunca mais parei de estudar a área do Sim. trauma, a área de Eu acho que há aqui uma o mensagem, que é que leva a isto. sim, há uma mensagem muito importante no que estás a dizer, que é, pronto, muitas vezes nós damos um salto de fé, que foi o que tu deste naquele em que olhaste ao espelho, não é? Um salto de fé dessa voz interior, mas a viagem não é fácil, não é? Às vezes a pessoa pensa, não, eu agora vou pôr fim a isto e vou mudar, mas é importante também compreender que a viagem, como tu disseste, há ali uma parte de dor que é preciso ser atravessada. E então, neste percurso, podes também dizer quais foram, porque acabaste por ser levada para o sítio certo, não é? Ou seja, neste percurso de salto de fé, mesmo indo através da dor, e pronto, esta apoteose final, não é? De libertação, porque foste até ao fundo do medo, não é? E a libertação tem que estar do outro lado, não é? Mas há sempre pá, um guia, um chamado, um sítio que te vai levar ao ponto que tu necessitas. Podes falar sobre isso, ou como é que foi essa, começaste no Reiki, não é? Mas o que é esse guia, não é? Olha, Rita, até te vou contar uma história que eu ouvi da minha professora de Mindfulness, a Tara Brach, e quem está a ouvir eu aconselho imenso
o trabalho dela. Ela faz o curso de Mindfulness, eu fiz o curso de Mindfulness com ela, e há uma história que ela conta que eu identifiquei-me tanto quando ouvi, achei a história tão linda, que responde a isso que tu estás a perguntar, que no fundo é a definição mais bonita, energética e espiritual que eu vi do trauma, porque depois trauma tem definições consoante os contextos, não é? Se formos para um contexto mais científico, mais médico, mais a nível do sistema nervoso, ela traz esta definição de trauma de um ponto de vista mais espiritual e energético, se quiseres. Então, como é que ela descreve isto? Então, é como o trauma é visto como uma menina que se fecha dentro de um armário escuro, não é? Fecha-se dentro de um armário escuro e fica ali cheia de medo, não é? Todos os medos que tu possas imaginar, medo desconhecido, medo de não ser capaz, medo de falhar, medo do mundo, o mundo não é um lugar seguro. Então a menina está ali super fechada, super escondida. E estou a dizer menina, mas também pode ser menino, não é? Estou a dizer menina, porque somos mulheres, então estou a falar contigo e eu sou mulher. E ela está ali. E depois vem, lá no escuro, vem uma fada. Oh, tão querida, sim. E a fada diz-lhe: não tenhas medo. Eu vou fazer uma coisa que te vai ajudar a sair do armário. E a menina ali toda encolhida, cheia de medo, cheia, aterrorizada no fundo, sem se conseguir mexer. Ela quase nem conseguiu responder à fada, não é? Só fez assim, com a cabeça. E a fada diz-lhe: eu vou partir o teu medo e todos os eventos, todos os sofrimentos que tu tiveste na tua vida até hoje, eu vou partir em pequenos pedaços e vou espalhar esses pedaços por vários sítios do teu corpo, de forma a que tu possas caminhar sem que eles te paralisem. E a menina aí começou a abrir. E ao mesmo tempo começou a ficar preocupada. Então, mas o que é isto? Vais partir partes de mim em pedaços ainda mais pequenos e vais espalhar pelo corpo? Quer dizer que eu assim nunca vou ser inteira. E a fada diz-lhe: não te preocupes, eu vou deixar dentro de ti uma voz que a cada momento que tu estiveres preparada, ela vai te guiar a cada pedaço, a Tens cada libertar. pedaço que tu tens no teu corpo. E eu quando ouvi, eu disse: é mesmo isto. E eu passo a vida a dizer aos meus clientes: às vezes não é quando nós queremos, é quando podemos. É mesmo isto. Que é só quando eu posso, quando o caminho está preparado, espiritualmente, energeticamente, ao nível do nosso sistema nervoso, é só quando o caminho está preparado, que é o mesmo que dizer, é só quando nós temos já os recursos suficientes que nós vamos lidar com outro pedaço e vamos integrar. E depois de integrarmos esse próprio pedaço vai libertar outros recursos para nós, dali passado algum tempo, libertarmos outro pedaço, voltarmos a integrar. E esta é E a então viagem contínua de este é o... expansão. Exatamente, exatamente. Então esta voz que estavas a perguntar, esta voz para mim é esta fada, não é? É esta voz que esta fada deixou também dentro de mim, que é, ok, qual é o próximo passo, não é? A minha voz interna diz-me sempre isso, ok, e agora? Sim, E e é agora? muito bonito o que estás a dizer, quase como um ciclo, não é? Que tu disseste no início, que eu vejo a dor como um portal de passagem, de libertação, não é? E, portanto, é quando surge essa dor, em vez de fugir, é atravessar, não é? Para sair do outro lado livre, liberta. Sim, sim, sim. E Muito sim, eu bem. depois comecei com essa experiência, eu resgatei partes de mim, fiquei
completamente alinhada com o que é isto do trauma e o que é isto que acontece dentro de mim quando eu resgato um destes pedacinhos que a fada espalhou, não é? E o trago para mim, e de que forma é que isso me impacta. É uma dor profunda, Rita. Essa sessão e todo este processo que eu tive lá no Canadá foi um processo de dor profunda. Okay? Mas no fim, há um sentimento de que, face àquilo que eu conquistei depois, a dor foi pequena. Eu às vezes comparo isto com a dor do parto. Quando nós estamos, pelo menos comigo, aconteceu, não sei, eu tive parto normal, sem anestesia, e é claro, quando eu estava ali na dor do parto, tudo aquilo era muito desconfortável. Mas depois eu olho para o meu filho, ainda hoje olho para o meu filho, e tu perguntas, lembras-te das dores do parto? Sim, tenho uma vaga ideia, mas não me lembro assim muito bem já. Sim. Porque assim, o que vem a seguir é tão compensador, é uma realização tão grande, é um amor tão grande, que parece que aquela dor, lá está, é como estava a dizer há pouco, é um portal, tipo, foi um portal, e quando passas o portal há um período muito intenso, não é? E estás ali, parece que dói tudo, mas quando passas para o outro lado, é quase a expansão. Eu considero a expansão muito maior do que a dor. Então é uau, é muito libertador. E isto não para, não é? E para quem está Sim, nestes processos, não é? é contínuo. Estão sempre a acontecer coisas. Sim, e a expansão também é contínua, ou seja, é sempre cada vez mais completa, cada vez maior, cada vez com o sentimento de estar num nível mais avançado em relação a si própria, não é? Como tu dizias, Sim, quando olhas há 5 anos atrás, quando olhas há 10 anos atrás, e cada pessoa tem também o seu percurso. Acho mesmo bonita a tua mensagem, Ana, e muitas vezes as pessoas não querem mergulhar na dor, não é? Então aqui há uma mensagem muito positiva, muito libertadora do outro lado do medo estar aquilo que a pessoa mais quer e precisa, não é? É preciso aquela frase de the only way out is through, não é? A única forma de sair disto é mergulhar nisto e sair do outro lado, não é? E aceitar. E ainda bem que há pessoas que, como tu, estudam a fundo e têm esta capacidade de atravessar com a pessoa, não é? Da mesma forma que tu disseste este exemplo, não é? Com esta terapeuta que atravessa contigo, de certa forma de mão dada, não é? Para que saias do outro lado em total libertação. Este é um trabalho mesmo incrível e é o que tu estás a dizer, é o presente do livro, não é? Que estavas a falar, é o presente do trauma, de como é que se atravessa já sem um medicamento, não é? E através do teu próprio poder pessoal, é essa a mensagem, não é? sim, sim. E há pouco, agora neste pedaço que disseste, e agradeço o teu resumo, trouxeste aí uma coisa que é, às vezes as pessoas não querem atravessar a dor. Sabes que eu antes de estar nesta área dizia muito isso. Eu lembro-me quando comecei a atender os meus primeiros clientes, ainda na área do coaching, que eu dizia, mas esta pessoa não quer. Eu dizia, tu tens que querer, porque se tu não quiseres, não vai acontecer nada. Não vai passar de um sonho. Tens que querer internamente. E hoje em dia, tendo passado por todo este percurso e pela psicoterapia e por todos estes ensinamentos e toda esta aprendizagem na área do trauma e do sistema nervoso, eu cada vez mais, e quem me conhece e quem interage comigo sabe que eu estou sempre a dizer isto, não é quando tu queres, é quando tu podes, não é? Então, não é acerca da pessoa não querer, às vezes é acerca da pessoa não poder naquele momento. Sim, e também vai vir sempre o momento certo. Eu acho que também há aqui uma mensagem muito esperançosa, no sentido de cada pessoa vai ter o seu ritmo, o seu tempo certo, e esse guia interior
vai estar, ou seja, a pessoa se calhar vai começar por aproximar a dor de uma forma mais tolerável para si, não é? Ou seja, não vai ser a mesma coisa para todos. A pessoa tem essa intenção e as coisas vão se proporcionar de forma a que essa libertação ocorra em mais ou menos tempo, com mais ou menos dor, não é? A atravessar mais devagarinho ou mergulhar ao fundo, mas para todas as pessoas vai haver um caminho rumo a essa libertação. Sim. E se esse caminho não vier através dessa tal voz interna, que mais do que dizer eu quero, é quase escutar o corpo e escutar esse medo que eu estou a viver nesse momento, ou a dor que eu estou a viver neste momento, ou a dificuldade que eu estou a viver neste momento, e dizer: será que eu agora posso? Em vez de dizer eu quero libertar-me deste medo, é será que eu agora posso libertar-me deste medo? Será que é o tempo certo? E escutar, e aguardar em silêncio e escutar, meditar mesmo com esta pergunta: será que eu agora posso? Ou será que ainda há alguma coisa que me impede? Porque é mais acerca do o que é que te está a impedir do que o querer ou não querer. Ok? Porque querer, eu não conheço ninguém que não queira melhorar, que não queira estar melhor, que não queira ser saudável, que não queira. É a nossa expansão sempre, sempre lá, a pedir mais, a pedir mais, a pedir mais expansão. E a seguir essa Então, orientação. sim, então o que eu estava a dizer é, por um lado, pode ser esta voz, como de resto aconteceu a mim naquele dia em frente ao espelho, foi uma voz que vem fruto de um contexto que eu co-criei, não é? De um contexto de muita instabilidade emocional e que me põe em frente ao espelho e a ouvir aquela voz. Também se não tivesse havido esse contexto de instabilidade emocional, eu se calhar olhava para o espelho e não ouvia a voz. Então, há um contexto de estabilidade emocional, de uma saúde emocional e mental a debilitar, não é? Porque eu, quando preciso de um comprimido para funcionar, é sinal de que a minha saúde emocional e mental está a debilitar, ok? É a doença silenciosa, não é? A doença mental é uma doença silenciosa, a depressão. Não é que eu considero que estivesse deprimida na altura, mas eventualmente teria alguns sintomas depressivos. Que de resto, se calhar, também não eram mais expressivos porque estavam camuflados pela tal medicação, muito provavelmente. Exato, Ana, isto Então, também... Diz isto, desculpa. desculpa, só para concluir, quando isto não vem através desta voz ou através destas doenças mais silenciosas, às vezes vem através de doenças um bocadinho mais barulhentas e que se veem, que são observáveis. Não é? Isso mais tarde na minha história também aconteceu. E nós vamos mergulhar aí, exatamente. E vamos passar já para este capítulo 2, vá deste pod coaching. E antes eu queria só mesmo falar, ou reforçar este ponto que tu estás a dizer, de nós podemos, de certa forma, escolher o caminho inspirado ao estar atento e não precisar ir tanto abaixo, não é? Ou então ser através de um caminho que pode ser mais doloroso. Mas a pessoa estando atenta, como tu estavas a dizer, estar atenta, estar a ouvir e estar a ver que já estou a ser chamada para um determinado caminho, não é? E ter este percurso de inspiração versus um percurso de dor. E também há um treino para isto, não é? Para começar a reconhecer os sintomas, os sinais. Eu acho que a tua conversa vai trazer luz a este tema. Nós podemos escolher um bocadinho antes, nós podemos agir um bocadinho antes, nós prestarmos atenção um bocadinho antes para não ter que passar por um processo que talvez seja tão empurrado, não é? Que a pessoa seja tão empurrada para fazer a transformação. Muitas vezes eu digo, a transformação ela vai vir, ela vai ocorrer, e se não há como escapar. A questão, ela ocorre por livre e espontânea vontade, por inspiração, por a pessoa pensar, que eu acho que foi também o que tu fizeste. Não, eu escolho outra forma, eu escolho neste momento, escolheste, porque tu irias fazer essa escolha, mas ela poderia ter se tornado pior, não é? Então eu acho que esta mensagem é muito importante, também estás a dar desta consciência de uma escolha para
para começar a elevação, não é? Elevação e expansão. E agora passamos para um mergulho teu, não é? Para Mais uma recente, história, um mergulho mais recente. o teu mergulho mais recente nesta jornada de transformação. Uhum. Vamos Sim, começar? como eu estava a dizer, e isto liga, é fantástico como as coisas se ligam, não é? Eu agora aquilo que eu estou a fazer é a especialização numa abordagem ao trauma, que é a especialização do Gabor Maté. E o Gabor Maté tem um livro que é acerca da doença e o que é que está por trás da doença, não é? É quase a doença como um caminho. Por acaso existe também um livro com este nome, A Doença como Caminho, e também é um livro que eu gosto. Mas este é Quando o Corpo Diz Não. Ele já está traduzido, acho que é até o único livro do Gabor que está traduzido para português, que eu já ouvi na FNAC. When the Body Says No. E o que é que o Gabor faz neste livro? Mostra a ligação de muitas doenças, nomeadamente doenças autoimunes e cancros. Pronto, basicamente, em doenças autoimunes quase que abrange tudo, e depois doenças mais do foro psíquico ou do foro mental, a relação dessas doenças com eventos na nossa vida. Lá está, com os tais pedaços que a fada deixou espalhados pelo corpo. E então estou eu a viver estou a viver um processo, mais um down, não é? Para depois fazer a minha expansão. E este meu processo mais recente teve a ver exatamente com uma coisa que vem de fora. Lá está, uma coisa visível, não era uma coisa que estava a passar, pelo menos no meu processo emocional, de uma forma que me tornasse menos funcional, porque o processo emocional está sempre a acontecer. Em termos de saúde mental, eu estava a viver uma boa altura da minha vida. Em termos de saúde física, também, pensava eu. E eu estava a mergulhar num processo terapêutico, na altura que mexeu aqui muito as minhas fundações, como mulher. E foi um processo que me colocou em contacto com questões de abuso que eu sofri na minha infância, um processo que trouxe-me impactos psicológicos, emocionais e físicos. Quando eu cheguei ao fim se é que tem fim, quando eu concluí este processo terapêutico que estava a fazer na altura, eu cheguei quase ao fundo de um poço, ao contrário daquele que tinha acontecido comigo no Canadá, e aliás foi com a mesma terapeuta. O meu processo no Canadá, não sei se por estar ali num contexto intensivo e na bolha, não é? Porque estávamos ali um grupo de pessoas todas para o mesmo, todos éramos terapeutas, então havia ali um espaço muito seguro, não é? Em que o meu sistema podia, não é? O tal poder, o meu sistema podia entregar. Agora, quando isto acontece, e eu agradeço imenso isto ter-me acontecido, porque deu-me, mesmo para reconciliar, porque uma parte, a ver se eu não consigo, se eu consigo trazer isto de uma forma que seja entendível, para reconciliar e honrar as pessoas que fazem terapia e continuam no seu dia a dia normal. Okay? Os meus grandes processos terapêuticos, os grandes processos de mergulho na dor e descoberta, foram sempre em ambientes em que eu estava, por exemplo, um mês fora num determinado sítio para fazer um processo, ou uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas, em que eu estava fora do meu contexto. Todos eles até foram fora de Portugal. Okay? Então eu estava mesmo fora, estava na minha bolha.
E este processo que eu tive foi durante a pandemia. Coincidiu, foi logo a seguir ao início da pandemia. E eu mergulho neste processo ao mesmo tempo que está tudo a acontecer fora, não é? Eu tenho que trabalhar, eu tenho a família, eu tenho o meu dia-a-dia, e há uma sessão, quando eu entro em contacto com o abuso, que teve um impacto brutal em mim. E isto que eu vou contar agora foi determinante para eu trazer para o meu processo e para o meu trabalho o que é que eu não quero que aconteça com quem está com quem está a passar por uma experiência de resgatar um pedaço de si. Não tem que ser assim. No meu caso foi assim. Eu também tenho que perceber que não era só eu que estava a atravessar pela pandemia, mas a minha terapeuta também estava a atravessar pela pandemia. E nós, como terapeutas, e aqui a minha honra profunda, a todos os terapeutas, eu acredito que todos têm a melhor intenção. Às vezes não têm todas as ferramentas, mas todos têm a melhor intenção. E como trazer a honra para esta humanidade, ser terapeuta também, tu não deixas de ser a Rita, não deixas de ser a mulher, a mãe, a profissional, a pessoa, aquela que se levanta às vezes de manhã bem disposta, mas também és aquela que se levanta às vezes de manhã a chorar, provavelmente, porque estás a viver um mau momento e mesmo assim apareces para os teus clientes e mesmo assim apareces para estar com eles. E então o terapeuta também é isto, não é? Uma coisa é tu trabalhares como eu trabalhei nas empresas. Ok, estou mais mal disposta naquele dia, se calhar posso marcar a reunião que tinha para um outro dia e estar a fazer um trabalho mais de escritório. E às vezes também faço isto, ainda hoje. Outras vezes é saber que eu tenho que encontrar a capacidade de me autorregular e estar na mesma com o meu cliente. E o que aconteceu nessa sessão foi, eu fui quase atropelada por um caminhão. Ok? E eu terminei a sessão com o meu sistema nervoso completamente desregulado. Ok? E o que é que aconteceu? Daí, a desregulação foi tanta que o meu corpo, e é por isso que eu adoro esta área, e eu podia estar horas a falar sobre isto. Sim. O Gabor Maté também tem um filme documentário que é The Wisdom of Trauma, a sabedoria do trauma. Então, o trauma, o corpo, o sistema nervoso é tão sábio, mas tão, tão sábio, que quando ele percebe que houve uma desorganização e que não houve uma regulação, não houve a capacidade de haver uma regulação para a integração durante essa desorganização, ele volta a fazer quase que bafada, volta a espalhar. Ou seja, a peça está a vir, de repente veio, é a imagem que eu tenho, de repente veio, está-se quase a colar, mas para haver a colagem é preciso uma regulação. Se essa regulação não está presente, a tal cola, então quase que, ok, não vai para o sítio original, mas vai para outro sítio. Estas peças arranjam forma de irem para outro sítio até que esta regulação esteja lá. E no Isso meu também caso quer dizer, aconteceram uma série. sim, desculpa interromper só, Ana, mas isso quer dizer que o processo já começou, de certa forma, ainda que haja essa desregulação, não é? O processo Sim. já está em caminho e neste momento essa foi a forma, e vais dizer também outras formas, não é? Mas o processo já começou. A pessoa também não pode, de certa forma, ou desmoralizar, ou porque aconteceu de uma forma que pode ter ficado menos bem, não é? Porque isso também faz parte do processo, certo? Sim, isso também é co-criado, porque lá está, eu há bocado dizia, honra aos terapeutas, não é? Este parênteses, porque esta terapeuta é alguém que eu estimo muito e está muito presente na minha vida e no meu coração. Entretanto, ela já se reformou, mas efetivamente eu co-criei aquilo. Era quase um chamado para. Eu posso aprender isto nos livros, ou eu posso aprender passando pelo processo. E eu estou tão grata por isso ter acontecido, porque isso levou-me a perceber
e como terapeuta é uma sabedoria, isto não é conhecimento, é sabedoria, porque foi através do meu corpo, não li, não vi numa palestra, porque me levou-me a ir ao outro extremo. Então foi bonito, porque eu com a mesma terapeuta, eu passei por um processo totalmente regulado, totalmente suportado e totalmente integrado, e com essa mesma terapeuta, portanto, não quer dizer que ela não é uma boa terapeuta, é a mesma, não foi outra, foi a mesma, e eu já tinha mais ferramentas, inclusivamente. E com a mesma terapeuta eu passo por um outro processo que me encosta totalmente à boxe, ok? E até nisto é lindo, porque eu aprendi tanto com esse processo, tanto, mas lá está, foi um processo muito sofrido. Isto para dizer que, no exemplo que deste há pouco, que pode ser pela dor, e às vezes vai ser pela dor, porque se calhar tens que ir lá para o fundo, porque há aprendizagens que precisas para ti, para o teu próprio processo e para o teu caminho com os outros e contigo, mas também há outros processos que não têm que ser dolorosos. Dolorosos no sentido de, há aquele portal, não é? Aqueles, vamos dizer, 5 minutos de dor, não é bem, mas quando está aos 5 minutos de dor e mas depois do outro lado é quase o foguetão quando sai da atmosfera terrestre, não é? E depois entra para o espaço, não é? E larga os motores, não é? Aquele, e depois larga, e depois, é aquele silêncio, o salto de paraquedas, não é? Que nós vimos, ouvir o vento por ali fora, e depois quando o paraquedas se abre, é o silêncio, pronto. E essa é uma forma. E esta outra forma, para mim, foi o processo, não foi só, não aconteceu tudo ali, foi um processo, e foi um processo de 2 anos. Começou com eu começar a perder a mobilidade no meu ombro esquerdo, ok? Então eu comecei, eu dava aulas de Qigong na altura, em meditação, e então no Qigong nós fazemos muito este movimento, né? É um dos 3 aquecimentos, e eu comecei progressivamente a perceber que há um dia que eu chego aqui, há outro dia que já é mais para aqui, outro dia que ao ponto de eu já quase não mexer o braço. Outro impacto que eu tive foi a minha menstruação deixou de vir. Eu não tive menstruação durante 6 meses. E depois outro impacto começou a acontecer silenciosamente dentro do meu organismo, que depois só mais tarde é que eu vinha saber. E isto no meu ombro foi, depois mais tarde veio ser diagnosticada, então foi uma capsulite adesiva, que é um processo que é mais comumente chamado como ombro congelado, ok? E então, eu estando nestas áreas, os ortopedistas e queriam-me fazer infiltrações e fisioterapia, ainda fiz 2 ou 3 sessões de fisioterapia em que me forçavam, eu saía de lá com dores horríveis. E há uma das sessões que estavam lá a manipular o braço e eu estava com umas dores horríveis e estava as lágrimas a caírem, e eu suporto muita dor, e as lágrimas caíam, e nem era tanto pela dor, era eu a dizer a mim própria: Ana, tu não estás a respeitar o teu corpo outra vez. Não estás a ouvir, o teu corpo Outra está a vez. clamar, o teu corpo está a dizer, o teu ombro está a dizer, eu estou congelado. Eu estou congelado. Qual é a parte que tu não estás a ouvir? Então eu estava a querer descongelá-lo, porque eu queria fazer as minhas aulas e não conseguia fazer as minhas aulas. Continuava a fazer, mas dizia aos alunos: agora faço com este braço, mas vocês fazem com os 2. Ok? Então eu estava dia a dia a ser confrontada com o meu limite. Não é? Então era visível. Eu queria passar o meu limite e o meu braço não me deixava. Eu queria ir mais e o meu braço não me deixava. Era quase isto. O meu braço vinha e parece que vinha uma mão e dizia: não, é para baixo. E então, limites, isto estava muito presente. Até onde é que o meu braço pode ir hoje? E então foi o Qigong que me ajudou bastante. A osteopatia clássica, que eu recomendo muito. O Instituto Português de Osteopatia Clássica, em Torres Vedras, é um sítio onde nos recebem com profunda compaixão e respeito pelo nosso corpo.
e onde os tratamentos são feitos de forma orgânica, eu nunca passei lá nenhum processo de dor. E a cada vez que lá ia sempre melhorando, em respeito, em profundo alinhamento, o terapeuta comigo, o terapeuta está a fazer movimentos comigo e ele está-se a mover com o meu corpo ao mesmo tempo. É uma sincronicidade, é uma coisa fantástica, recomendo muito. Olha, muito interessante, Chico, como um foi outra aspecto expressão? do que estás a dizer, que é, ou seja, tu tiveste uma experiência em que estavas a ter uma profunda dor, ao teres essa realização do limite, tu encontras outra forma de estar, outra forma de melhorar, não é? Então é interessante como quando vês a mensagem, quando estás disposta a receber a mensagem, então depois já consegues criar algo novo, não é? Outra forma de estar, outra forma de receber, outra forma de cura, não é? Sim, sim. E reencontrar, dizer, meu Deus, já te estavas. Como é tão fácil nos desviarmos novamente, não é? Ok, eu precisei de ir à medicina, aos médicos, fazer o diagnóstico, não é? Fazer um exame para perceber o que era, para perceber para ter um nome, se calhar, para ter um nome para o que é que estava a passar. Depois de ter um nome, ok, isto tem este nome, como é que eu me posso relacionar? Então havia várias formas que eu me podia relacionar. Ou era com as infiltrações e com a fisioterapia dolorosa, ou era de uma forma orgânica. Eu optei pela forma orgânica e optei por respeitar, li muito, pesquisei muito acerca disso. Em todos os sítios dizia que com fisioterapia, sem fisioterapia, o tempo de recuperação eram 2 anos. E então eu permiti-me, durante esses 2 anos, eu vou aproveitar isto para perceber quais são os limites que eu não estou a respeitar. Isto levou-me numa jornada ainda mais profunda, que foi a jornada ginecológica. Como eu tive a paragem da minha menstruação, depois fui fazer os meus exames, e os meus exames já há algum tempo vinham a acusar anomalias, mas que a médica recomendava alguns tratamentos, lá está, mais uma vez comprimidos, que eu não fazia, procurava fazer coisas mais naturais, mas aquilo que eu estava a fazer com situações mais naturais, nomeadamente com vapores, com chás, com massagens, eu estava a endereçar só do ponto de vista do bem-estar do corpo e eu não estava a endereçar do ponto de vista mais emocional. E então o que aconteceu foi as minhas primeiras citologias com anomalias começaram a dar uma coisa que eu adorei. Hoje eu digo adorei, na altura fiquei super assustada. O nome que foi Ascos. Então, Ascos, eu tenho aqui uma cábula, vou olhar o significado em português, a sigla é inglesa, o significado é células escamosas atípicas de significado indeterminado. Ok? E eu agarrei só na palavra Ascos, ela escreve-se com U, e eu comecei a perguntar a mim própria, Ascos, de que é que eu tenho asco? Há algum episódio da minha vida que eu tenho asco e que esteja relacionado com a minha sexualidade? Então começou a transformação, começou a dor. E a dor começa por projetar no outro, não é? E há um episódio de uma relação manipulativa em que eu estive, muito curta, mas suficientemente duradoura para me vir trazer este pedaço que faltava, não é? Este asco. E eu percebi que durante muito tempo eu estava, ou seja, eu não projetei o asco para outra pessoa, projetei o asco para mim própria. Ou seja, eu estava numa relação de asco comigo própria, ok? E como eu estava a dizer, a primeira citologia foi o asco, depois a outra a seguir já foi uma lesão de baixo grau,
depois foi colposcopia. Na colposcopia confirmou a lesão que existia, era uma lesão ainda de baixo grau, confirmou que eu tinha o vírus do HPV ativo. Mais uma vez, a medicina, comprimidos e pomadas, e eu continuei com os meus tratamentos naturais, continuei a fazer o meu próprio processo interno. Citologia a seguir, e tudo ia evoluindo, ou seja, foi mesmo este foi o momento da minha vida em que eu tive mesmo que me render, porque nada do que eu estava a fazer, e eu sigo uma alimentação macrobiótica, eu estava com a macrobiótica, já estava com a osteopatia clássica e com suplementos naturais, porque estava a tratar o meu ombro, mas ao mesmo tempo eu também tinha falado em todas essas questões e então estavam a ser endereçadas, ou seja, estava a nutrir o meu corpo de várias formas, mas faltava o pedaço emocional, faltava eu desembrulhar o pedaço emocional. Então vem outra citologia, outra colposcopia e vem lesão de alto grau. Okay? E lesão de alto grau significa que já estamos num ponto em que a lesão está tão alastrada que pode degenerar para um cancro do colo do útero. Então eu fui aconselhada pela médica a fazer uma intervenção cirúrgica que se chama conização. Provavelmente há mulheres que nos estão a ouvir, acredito que há imensas mulheres que nos estão a ouvir que já tiveram estas citologias, já ouviram falar no HPV, e a forma como isto depois condiciona tudo. O médico, quando diz HPV positivo, lá está, e eu agora estudo isto, e com o Gabor Maté traz muito esta questão do trauma médico, isto traz um trauma para a pessoa. Há algo a acontecer dentro do sistema, o trauma como algo a acontecer dentro do nosso sistema nervoso, porque não é o evento, é o que é que acontece dentro do nosso sistema nervoso perante o evento, que é eu começar a olhar para mim como esta pessoa que de repente tem um vírus sexualmente transmissível, como esta pessoa que tem uma coisa que se chama ascos, não é? Que no fundo define, e as células epiteliais são as células, eu acho bonito, depois fui investigar, são as células que protegem, é a camada que reveste e protege os nossos sistemas, sistema respiratório, sistema digestivo, ou sistema genito-urinário. Então, tudo em mim estava a dizer limites quebrados, limites quebrados, limites quebrados. Olha, Então, eu deixa-me só estava... assim, tão interessante porque, ou seja, tu pegas na palavra o ombro congelado, os limites e tu, claro, estás a fazer a parte médica e estás a fazer o acompanhamento e tudo, mas esta parte emocional é o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que eu tenho, o que é que me está a mostrar que eu tenho que transformar na minha vida, não é? Sim, sim, isso é Essa fundamental. foi a tua viagem dos limites. Esta foi a minha viagem dos limites. E foi a viagem dos limites, e repara, o ombro está fora do corpo, não é? Há uma relação, eu posso tocar, posso ir massageando, posso fazer uma série de coisas, está aqui. O colo do útero está dentro do meu corpo. Então, os limites passaram, ou seja, há vários limites fora, não é? Falamos em termos espirituais, em termos energéticos, falamos da aura, não é? Que vai para além do nosso corpo, esta aura energética que nós temos. O Human Design também traz um bocado esta aura. Então, a minha aura, eu sou geradora, então a minha aura é magnética, é assim expansiva. Então, passou a aura, passou o corpo, passou a pele, não é? O limite visível, e entrou. Ou seja, foram vários limites que foram quebrados até à paragem no meu colo. E repara, colo. Parou no meu colo. O meu colo disse, o colo do meu útero disse, aqui eu protejo. Aqui, para além daqui não vai. Não é?
à conta do meu próprio sofrimento. O meu colo do útero estava a sangrar. E foi quando eu vim do hospital, depois de fazer a conização e com o meu colo do útero a sangrar, eu sangrei durante 2 semanas. Então, ali eu fiquei 2 semanas totalmente dependente. Estás a ver, eu, Rita, Sim. ombro congelado, a sangrar, com dores, porque eu não tomei brufenos, não tomei Benurons, não tomei nada. E foi mesmo uma opção. Eu lembro-me do meu companheiro, hoje tenho um companheiro que é esta pessoa maravilhosa que me está a trazer este ambiente seguro, onde eu posso efetivamente estar a processar muitos destes pedaços que estão desarrumados dentro de mim. E ali estava ele a ser o meu container, não é? A ser este meu colo, não é? A segurar um colo para mim quando o meu estava a sangrar. Agora eu vou-me emocionar. E para mim foi mesmo viver este processo da rendição, de permitir-me ser cuidada. Ser cuidada por alguém que está ali para mim e, ao mesmo tempo, sabendo que eu estou num colo, que há um colo que está ali para mim, eu posso fazer o meu processo. Então, ao fazer esse meu processo, eu entrei em contacto com essa mulher por quem eu tinha asco e foi um ajoelhar perante ela. Porque até aí eu dizia, como é que é possível? Como é que tu não viste? Como é que tu sabias que estavas a ser manipulada? Tu és inteligente, Ana, tu sabias. Como? És mesmo burra, tu és mesmo totó. Mas quantas vezes é que as coisas têm que acontecer na tua vida até tu aprenderes? Tu não aprendes nada, tu andas aqui quer dizer, não aprendes nada. E eu falava assim com essa mulher. E então eu disse, calma, quem é que é esta mulher? Esta mulher com quem eu estou a falar desta maneira, quem é ela? Quem era ela antes, no momento exatamente antes dela entrar nesta relação manipulativa e em todas as relações manipulativas que ela teve durante a vida dela. Okay? Seja de trabalho, seja de amizade, seja o que for. Quem era ela? E então, olhando para esta, porque foi aquilo que estava mais evidente na altura, foi o pedaço em que eu peguei, não é? Para conseguir olhar, tinha que ter uma representação. E quando olhei para aquilo, comecei a fazer este esforço de memória. Quem é que era ela? O que é que estava a acontecer imediatamente antes? Então eu percebi que ela, no dia em que conheceu aquela pessoa, ela estava cansada, exausta, não se sentia mulher, estava desarranjada, não cuidado, estava um caco de gente. Então, o que ela mais precisava naquele momento era ser vista e ser desejada. Então, quando aparece alguém que deseja um caco de gente, que era assim que ela se sentia, esse alguém é um Deus. Isto é a base do abuso narcísico. Esse alguém para a pessoa é um Deus. Se esse alguém me aparecesse hoje, provavelmente passava ao lado. Já não irias, já não faz Naquela parte do teu puzzle. já não faz parte do meu puzzle. E então foi assim que eu entrei. Quando eu entrei em contacto com esta mulher e olhei para ela e vi o quão cansada ela estava, o quão em sofrimento ela estava naquela altura, o quão ela queria ter mais tempo para ela, ter mais tempo para o filho, e o quão ela tinha que trabalhar tanto. Ela achava que tinha que trabalhar, porque não podia faltar nada em casa para o filho. Porque ela se tinha divorciado
e agora estava sozinha e nada podia faltar, então ela desligou-se totalmente do seu feminino. Ok? E vem esta pessoa e traz ao de cima o feminino. És bonita, és especial, és. E eu embarco. Felizmente foi por pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para ter esta série de impactos. Então, nesse momento, eu lembro-me eu tenho esse texto ainda hoje, qualquer dia vou ganhar coragem e vou divulgá-lo. E eu peguei na caneta e papel e escrevi um texto sobre essa mulher, sobre todo o processo de cura. E eu lembro-me que a certa altura no texto eu digo: hoje o meu útero sangra. Eu estava a chorar e o meu útero a sangrar. Então eu senti uma conexão tão grande entre a mulher que eu sou, o meu útero como parte de mim, e uma gratidão tão grande por tudo aquilo que ele fez, não é? Por ter sido este limite já dentro do meu corpo, quando eu fora tinha perdido todos, tinha perdido a noção de todos. E a partir daí foi um processo enorme de transformação para mim. Hoje a minha citologia está boa. Há mulheres que fazem a conização, fazem todo este processo e não resolve. Hoje, devido a tudo o que eu pesquisei, tudo o que eu encontrei, sei que é possível fazer a cura. Pode não ser em 100% dos casos, mas grande parte dos casos é possível fazer a cura sem fazer esta conização, sem tirar um pedaço, que é isto, tira-se um cone, um pedaço do colo do útero, sem esta violência contra a mulher. Mas no meu processo foi assim que foi, e hoje eu estou em paz com isso, porque me permitiu ter toda esta aprendizagem, olhar para isto. E sim, para quem nos está a ouvir, para as mulheres que nos estão a ouvir, e é engraçado que antes deste episódio nós tínhamos falado sobre isto, Rita, não é? De como era importante trazermos esta mensagem. Não sei se tu também queres partilhar alguma coisa sobre isto. Sim, eu própria fiz esta transformação contigo também, não é? E eu acho que esta mensagem era o que eu estava a sentir agora mesmo, é mesmo este percurso que tu explicaste agora, que é, vai haver o sintoma, não é físico, de algo que está a acontecer e que é preciso ir ver espiritualmente o que é, interiormente o que é. Que, claro que nós vamos tratar e vamos tratar o sintoma e vamos tratar as coisas da forma que temos que tratar, mas também temos que mergulhar, e eu fiz também este mergulho contigo, como tantos outros, não é? Como tantos outros, e é mesmo incrível este trabalho de terapia e este trabalho de busca interior, porque a questão que nós estamos a dizer, a transformação ela vai ocorrer, mas é importante que ela ocorra com a nossa participação para que se torne um caminho de expansão e não de dor, não é? De cada vez mais dor, cada vez mais dor. E eu acho que este olhar que tu trazes é super positivo, porque é o olhar interior e compreender este sintoma vem de onde, não é? Vem de algo que, pronto, neste caso estamos a dizer um trauma que aconteceu, não é? Que ele se vai refletir num sintoma físico. Sim, E, sim. e há uma forma, ou seja, há uma forma de nós olharmos para o trauma, e pode ser sem sintoma físico, não é? Ou o sintoma físico já será um agravamento de algo que precisamos mesmo de ver, não é? Ou que estamos a fingir que não vemos, ou que inconscientemente não vemos, e vai ser trazida à consciência desta forma, é isso? Sim, sim, sim. No meu caso, veio a despertar todo aquele processo do abuso, não é? Que eu estava a fazer em terapia e que era um abuso em infância, na minha infância.
e veio despertar toda essa cura, não é? Porque efetivamente, se eu olhar para a minha história, o que é uma relação manipulativa, não é? O que é isto? Isto não é nada, não é? O que existe é há algo dentro de mim que precisa de ser curado, e se calhar há uma pessoa que vai ter que chegar à minha vida e vai ter que fazer este mau papel. Lá está os acordes de alma, não é? Como aquele poema do Neil Donald Walsh, O Sol e a Pequena Alma, não sei se conheces, Ok. que no fundo é um conto para crianças que refere a forma como as almas combinam entre si, o serviço que vão prestar umas às outras cá em baixo, não é? Nesta vida terrena, cá em baixo, né? Ou no nível intermédio, depende qual a abordagem que escolhermos. E então, de repente, têm que vir estas pessoas à nossa vida, e nós próprias, eu também não posso dizer eu sou uma santa. Se calhar eu posso ter, na minha noção, eu posso ter sido sempre correta com as pessoas com quem me cruzei, na noção das pessoas com quem me cruzei, eu posso ter sido uma pessoa manipulativa, posso ter sido uma pessoa má, posso ter feito pessoas passar por maus bocados, ok? Então, o que é isto da relação manipulativa? Não é? O outro foi para mim, e eu também, se calhar, às vezes fui para o outro, Sim, para sim, outros outros, eu costumo muito não é? falar da É o dança. jogo. As pessoas dançam É, sozinhas os opostos, não é? Neste caso, pronto, o abusador e a pessoa que é abusada, não é? Mas há ali uma dança, não é? E a pessoa mantém-se naquela dança, mas tal como tu disseste, que eu acho que é uma parte muito importante do processo, é em honrar essa parte, não é? A intenção dessa parte de nós naquele momento, certo? Que é sim, muito importante honrar e não julgar, não é? A tal forma, tal diálogo interior para connosco próprios. A pergunta que tu fizeste, que eu gostei muito, é quem era a Ana desta altura, naquele momento, não é? antes de Honrar a conhecer. história, Sim, honrar a história que é algo muito importante. E é esta dança, é este puzzle que naquele momento nós temos este padrão, esta ocorrência, este acontecimento, esta dinâmica, e interrompemos, deixamos de dançar, como tu estavas com o comprimido, não é? E deixaste-o tomar, a tua dança parou. Vais dançar outra coisa, vais para outra dança, mas este parou, e eu acho que isso tem muito a ver com o poder pessoal. Nós compreendemos, ok, eu não, de certa forma é difícil admitir para nós próprias que estamos a dançar, mas ao admitir também, então tenho o poder de parar de dançar, não é? Tenho o poder de parar esta dança. sim, sim. E é bonito ao mesmo tempo o percurso que eu estou a fazer na área do trauma. Eu ainda a semana passada estava a fazer a minha meditação de manhã, e acabei a meditação e veio assim um sentimento de gratidão, e veio assim um insight. Houve um coach meu há uns tempos atrás que me disse que o bom propósito é aquele que é teu, que fazes por ti, não é? Um mau propósito é aquele quando nós dizemos, eu estou a fazer isto porque quero ajudar pessoas a evoluir, pá, 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 pá. Ok? Um bom propósito é quando é meu. E naquele momento, depois da minha meditação, houve um insight tão grande que foi: eu estou a fazer todo este percurso do trauma, não é para ajudar pessoas. Isso vai ser a consequência. Eu estou a fazer este percurso na área do trauma para me curar a mim. E de imediato lembrei-me daquela frase: "Sê a mudança que queres ver no mundo", do Mahatma Gandhi. Sê a mudança que queres ver no mundo. E nós, muitas das vezes, temos aquele propósito, o propósito de ver o mundo curado neste aspecto, ou o propósito de resolver este problema no mundo. Quando eu resolvo o problema que eu quero resolver no mundo, quando eu resolvo dentro de mim, e resolver, querendo dizer integrar, aceitar
abdicar do direito de me castigar. Dito de outra forma, perdoar. Não é? Quando eu integro, e integro a parte de mim que eu tenho asco, integro o outro que abusou, não é? E agradeço a mensagem, porque foi através desse outro que teve que fazer aquela dança, como tu disseste, adorei a tua analogia, esta dança comigo para que possibilitasse o meu despertar. Não é? Então é quando à medida que eu curo dentro de mim, a consequência é que eu consigo fazer esse processo com os outros. Mas é uma consequência, não é esse o propósito. O propósito é mesmo para dentro. O propósito é esta libertação. É descobrir estas peças que a fada espalhou, não é? E estar em contacto com esta voz. Depois o resto acho que emana para fora. Em relação a isto do HPV, só queria reforçar, porque e este reforço é mesmo porque à medida que se aproximava o dia de hoje, e eu sabia que íamos falar disto, foi curioso, ao mesmo tempo, lá está o magnetismo, que eu atravessei por este processo todo e até aí eu nunca me lembro, ou então se aconteceu eu nem estava desperta para ouvir, nunca me lembro de virem amigas minhas ou conhecidas ter comigo para falar sobre isto. E nem imaginas, Rita, desde que falamos sobre isto, e desde que houve este convite para estar aqui contigo hoje, e no início até éramos para falar só sobre o trauma e as questões ligadas ao trauma, e eu depois até te disse, não, eu estou a sentir que há aqui um tema que tem que ser trazido, e que se calhar vai precisar de tempo, e se calhar hoje estamos num tempo muito mais extenso, porque isto requer tempo. Porque de repente começaram a aparecer pessoas na minha vida do género, eu ir almoçar a um restaurante, ver uma pessoa com quem não estou há algum tempo e essa pessoa vir ter comigo e começar-me a dizer, estou a passar agora por esta experiência assim e vou esta semana fazer a cirurgia. E eu, ai meu Deus, e eu andava a pensar que queria falar isto, Sim, sim. mas ainda Chegou não o sabia momento. como, com quem, em que contexto, e depois surges tu, não é? E depois há outra pessoa que me faz um telefonema e que me diz, vê lá, olha, fui receber hoje o resultado da minha citologia e veio com uma lesão de baixo grau. O que é isto? Eu sei que tu andas sempre a estudar estas coisas, diz-me o que é isto. E então começa a vir várias coisas, de repente eu abro o meu computador e cai-me um e-mail daqueles spam, que é uma mulher que tem um site em que fala de um processo de transformação que ela também teve acerca do HPV, que eu Vai em toda nunca a tinha parte. ouvido falar. De repente está em toda a parte. E eu pensei, não, é mesmo, estou pronta, porque há uma altura, isto são coisas muito vulneráveis para partilhar, e claro, e por isso é que também me emocionei aqui em alguns pontos da partilha. Mas era quase a tal voz, é preciso não guardar esta cura só para mim, e é preciso partilhar. Sim. Ana, e eu agradeço imenso esta viagem que fizeste, não só pelo trauma, não é, que falamos desta nova forma de ver, compreender e transformar, não é, o trauma, a tua própria experiência, não é, todo este percurso de expansão, que é sempre um percurso de expansão, não é, em todas as suas fases, altas e baixas. E eu se calhar agora pedia-te em final, não é, em fecho, o que é que quem te ouviu hoje, não é? Quais são alguns dos princípios que pode começar a pôr em prática? Qual é que é um novo caminho, não é? Um novo caminho de expansão e não de continuação da dor, não é? Quais são os princípios para podermos escolher
a inspiração e a expansão e esta realização e não ir tão fundo, vá, no caminho, neste caminho de dor em que se é empurrado quase para a transformação. Sim, em primeiro lugar, uma coisa que já disse, tu também já disseste, e de resto nós as duas identificamos muito com isso, que é realmente olhar para a doença, olhar para o sintoma como um caminho e não como algo que deves tomar um comprimido para eliminar, para poder funcionar. Ok, eu entendo que há alturas em que quem nos está a ouvir possa precisar, mas o convite é olhar para isso como algo que eu precisei naquele momento, como eu preciso de um chapéu de chuva quando vou à rua e está a chover para me abrigar, mas eu não vou andar com o chapéu de chuva o ano inteiro. Então, algo pontual, ok. Pontualmente eu vou porque hoje é importante que eu esteja a funcionar, mas assumir um compromisso consigo próprias de tão cedo quanto possível olhar e perguntar qual é a mensagem. O que é que este sintoma me está a querer dizer? Então, em vez de lutar com a doença, o conselho é fica curiosa acerca da doença. O Gabor Maté diz que a doença é um processo, não é uma entidade. Então nós temos a coisa de dizer eu tenho fibromialgia, por exemplo. Eu não tenho, a doença não é uma entidade que eu tenho dentro de mim. Encontrei-a, agarrei-a e pula dentro de mim. A doença é um processo, ok? E os sintomas descrevem a doença, não explicam a doença. Eles descrevem. E como há bocado eu fui dizendo, ascos, eu fui ver qual era a descrição, o nome. HPV, vírus do papiloma humano. Quer dizer que é um vírus e é humano, é nosso, pertence à nossa genética, não é? Então não é algo que eu apanhei da vaca ou da cabra, é algo que está neste contexto da humanidade. Lesão epitelial, o que é que são as células epiteliais? São células que protegem, ok? Então há aqui uma proteção que está a ser quebrada por algo que acontece numa dimensão humana, por algo que tem a ver com limites. Sim. Então, Ana, vai deixa-me ver a interromper aqui. descrição. Sim. Este ponto eu acho que é muito importante falar, que é as ações, ou seja, as ações para transformar, elas também estão ao nosso alcance. Ou seja, como tu disseste, esta é uma questão de limites. Então, tu tens o poder de reconhecer onde é que não estás a pôr limites, onde é que estás a ficar esgotada, onde é que estás a fazer coisas que te deixam sentir mal ou desconfortável, não é? E começar a pôr esses limites. Ou seja, a ação está à nossa disposição neste momento da nossa vida. Nós é que temos estado, de certa forma, a evitar fazê-la ou a contorná-la ou a fechar os olhos. Então, o sintoma vai estar associado com uma ação que nós temos estado a evitar fazer para nosso bem, ou que nós temos estado a... É algo que está a ser chamado a ser feito e cujos sintomas, cujo desconforto está a aumentar cada vez mais como uma chamada de atenção para faz agora isto que é necessário na tua vida neste momento, não é? Sim, quase como se houvesse necessidade do nosso corpo falar connosco através de uma forma mais descritiva, ou seja, dar nomes às coisas para que então conseguíssemos lá chegar. Lá está aqui mais uma vez o poder, não é? Porque se calhar há pessoas que vão ouvir isto e que se vão identificar, porque já podem, este poder é o sistema nervoso delas já tem uma capacidade instalada de alguma regulação interna que vai permitir, e haverá outras pessoas que vão ouvir e vão dizer isso é bonito e eu quero caminhar para aí,
Só que neste momento eu ainda não posso. E respeitar. E está perfeito E assim. então, Está está perfeito perfeito, assim. sim. Nada devia ser diferente. E em termos de princípio, para esta pessoa que diz eu quero, mas ainda não posso, como eu dizia há bocado, não é tanto acerca do querer, mas é acerca do poder. Quero, mas ainda não posso. O princípio que eu deixo é qual é o pequeno passo que podes dar. Não tens que mudar já tudo na tua vida. Qual é só o pequenino passo que podes dar? E às vezes o pequenino passo que podes dar para ajudares o teu sistema nervoso a regular para que depois possa estar mais disponível, pode ser uma coisa tão simples como quando tu tens vontade de ir à casa de banho, vais logo ou seguras? Isto parece ridículo, mas é uma das São coisas que essas pequenas coisas. É, por exemplo, agora outra coisa que me veio foi uma pessoa que está cheia de fome, mas não come numa reunião porque não quer parecer mal, para parecer que tem fome. São coisas pequenas e era exatamente esse ponto que eu estava a fazer, é que a transformação que tem que ocorrer não é uma transformação brutal, é uma transformação em que te estás a pôr em primeiro lugar. Em que estás a sim, dizer, não, o meu dia não vai ser sobrelotado. Eu não vou aceitar 10 coisas quando, na verdade, só tenho tempo de fazer uma e vou andar a correr de um lado para o outro. Estes também são os limites, não é? Então, sim, sim, é mesmo, eu acho que a mensagem que para mim é muito importante é que está ao alcance no teu dia a dia, hoje, na tua vida, não é algo que é preciso ir procurar, é algo que tem que ser trazido à consciência e dessa consciência, dessas palavras, dessas realizações, qual é a ação na minha vida hoje, neste momento? sim. Porque o trauma é algo que acontece dentro do nosso sistema nervoso e que não foi possível descarregar naquela altura porque não havia um ambiente seguro para proceder essa descarga, essa integração. Então, se quiseres numa onda, então o trauma é algo que às vezes pode ser repentino ou mais lento. Então, é algo que sobe, chega aqui a um pico, que é o episódio com o qual tu tens contacto e que provoca esse pico em ti, e depois, naquele momento, não há um container para tu conseguires integrar. E então é como se o sistema nervoso ficasse preso ali naquele pico. Então, o que o sistema nervoso tem que aprender é reaprender, e isto é a boa notícia que nos traz a questão da neuroplasticidade, que é possível reverter as coisas. E hoje nós sabemos que há pessoas que revertem processos de cancro apenas com meditação, então com conexão com eles próprios, com esta conexão emocional. Então o nosso corpo tem todas as ferramentas para se regenerar. É preciso haver esta consciência, e esta consciência nasce de pequenas ações que são pequenos exercícios. Este exemplo que eu estava a dar e que tu deste também de ter fome, as pessoas podem dizer como é que isto vai influenciar? Vai, porque isto são aquilo que nós em trauma chamamos de cues of safety, pistas de segurança. O teu sistema nervoso, o meu sistema nervoso, constrói-se com pequenas pistas de segurança. Então, essas pequenas pistas de segurança têm que estar presentes no dia a dia, que é através dessas pistas de segurança é que o sistema nervoso vai começar a criar mais regulação, vai começar a expandir e criar mais regulação para que nós possamos absorver mais um pedaço daquele escafado deixou espalhado. Sim. Então, para fazer isso é como treinar um músculo. Então, como é que o fazemos? Tornando-nos amigos do nosso sistema nervoso. Quando o nosso sistema nervoso autónomo nos dá uma mensagem, é preciso ir à casa de banho, nós vamos. Nem que tenhamos que interromper, mas seja assim uma coisa mesmo impossível de interromper. Mas na maior parte das vezes é possível interromper e hoje já há casas de banho em todo lado. Quando temos fome e estamos numa reunião, interrompemos, pedimos para fazer um intervalo. Eu estou arrependida hoje de não ter feito isso mais vezes. Quando nós estamos numa viagem longa, quantas vezes, quando eu estava a trabalhar nas empresas, eu fazia viagens, iria até o Algarve sem parar, e chegava lá com a minha bexiga cheia, e já estava em cima de uma hora de uma reunião, eu ia para a reunião, saía da reunião,
e estava com fome, estava com a bexiga cheia, estava com saltos altos que me estavam a causar desconforto, e ali estava eu. Então, que pistas é que eu estou a dar sempre ao meu sistema nervoso? É Não que é seguro não é parar, seguro não é seguro ele se escolher. regular. Exato. Sim, eu nunca dou pistas que permitam a minha autorregulação. Então, sim, para quem nos está a ouvir, confiem. E se duvidarem, pesquisem no Google. Exercícios que ajudam à regulação do sistema nervoso. Neurosensory exercises. Como é que se diz isto em português? Neurosensory. Pronto, vão ao Google e façam a tradução, por favor, que eu não o fiz, peço desculpa, e vejam que são exercícios tão simples como sente os teus pés no chão, sente as tuas nádegas apoiadas na cadeira, olha à tua volta e faz exercícios de orientação. Que música é que estás a ouvir? O que é que ela te está a dizer? E sim, todos estes conjuntos de coisas, queres ir à casa de banho, vai, tens fome, Sim. faz aquilo que o teu corpo te está a pedir no momento em que ele te está a pedir, ou tão depressa quanto possa ser feito. E, Isso Ana, é isso também me fundamental. leva um bocadinho a esta escolha consciente e deliberada do well-being, não é? Que Abraham Hicks também fala muito disso, que é, se a pessoa está sempre em stress, está a ir a correr, não está a comer, está a tentar fazer 50 coisas ao mesmo tempo, então é mesmo este seguir de uma emoção boa e de há quanto tempo é que estou nesta rapidez, ou há quanto tempo é que estou neste desconforto, porque aquela questão de só duas emoções, uma é boa, outra é má, não é? Uma vem de amor, outra vem de medo, então quanto tempo é que passa efetivamente nesse medo, mesmo que não seja um medo grande, não é? Mas há ali um receio de, se eu sair, se eu fizer, se eu não for, de que alguma coisa negativa vai acontecer, não é? E isso mantém-nos numa permanência de uma emoção, de uma vibração, de uma energia que não é descansada, que não está descansada, que não está em paz, que não está em well-being, não é? E então esse também é um indicador de quanto tempo do nosso dia e como tal da nossa vida, não é? Diz-me como é que passas o teu dia, eu digo como é que viveste a tua vida, não é? Quanto tempo do nosso dia é que nós estamos nessa segurança interior, nesse bem-estar, nessa alegria, nessa confiança, não é? E repara, Rita, é um abuso constante. E depois, eu no meu processo digo assim, depois caí numa relação manipulativa, uma relação abusiva. O que é que eu estava a fazer Tu comigo o tempo própria todo? exatamente, estás a atrair aquilo que estás a dar, não é a ti própria. Só que eu precisava de algo mais palpável, Para não é? ver, Um ombro congelado, um HPV, eu precisava de nomes para ir lá, não é? Não estava a ser capaz. E aí estás tu há pouco a dizer, nós crescemos por inspiração, ou por insight, ou por dor. Há muitos processos de crescimento que eu também fiz por inspiração, por exato, insight. claro, claro. Muitos processos de crescimento. Não é só por dor, não vamos agora eu não vou fazer terapia de trauma porque eu vou passar por processo de dor e não quero, etc, etc. Não, há insight também. Há muitos crescimentos por insight e nem sempre é preciso estar aí cada vez mais, e toda a terapia está-se a encaminhar para não ser preciso passar por processos tão dolorosos e tão profundos. No entanto, eles podem acontecer, tem a ver com o sistema de cada um. Mas repara como é lindo, não é? Eu passo uma vida inteira a abusar-me porque fui abusada numa altura muito precoce da minha infância. E então a fada deixou esse pedaço partido lá em mil pedaços. E então eu vou pela minha vida toda a abusar de mim mesma, E com sim, saltos altos, viagens non-stop até ao Algarve com a bexiga cheia, com não comer a horas, com comer mal, com querer às vezes estar com o meu filho tempo de qualidade e não estar porque tenho um relatório para acabar ou tenho isto para fazer. perfeito, Ana. E depois
E era onde eu estava a dizer que está a dança, ou seja, do abusador, imagina, porque o meu chefe manda-me para aqui e para ali, e lá está o abusador, mas do meu lado eu não estou a comer, eu estou sempre a trabalhar, eu não venho mais cedo para casa, eu não digo que não posso, não é? Eu respondo a tudo, então acaba por ser esta dança, não é? Nesse sentido e de quebrar esta dança, não é de um momento para o outro, não é? Mas é com pequenas ações, a dizer, é seguro eu escolher-me. E ao fazermos isto também vamos começar a atrair para nós as pessoas que encaixam num puzzle em que eu me escolho a mim também. Não é? Sim, sim, As pessoas, os sim. eventos e as circunstâncias que vão refletir a minha escolha interior e a minha realidade interior para comigo própria, que é de a minha autoproteção, o meu bem-estar, não é? A minha segurança. Totalmente, totalmente. E hoje considero-me um exemplo vivo disso, não é? Eu hoje estou numa relação segura, uma relação de partilha, de companheirismo, de, de um respeito mútuo por estes processos de crescimento e estar lá só, porque tu sabes, também passas por processos intensos e o importante de nós passarmos por esses processos sozinhas, mas está ali a pessoa, só que a pessoa não precisa estar a fazer nada por nós. A nossa sabedoria está a fazer tudo por nós, mas só o facto daquela pessoa estar ali e pôr só a mão, às vezes a mão nas costas, e dizer, não dizer nada, aquela mão é que diz, quando quiseres eu estou aqui, não é? Mas ao mesmo tempo diz, eu confio tanto em tudo o que está a acontecer neste momento em ti e para ti, que eu nem quero interromper. Ok? E este processo é um processo de respeito, mais que respeito é quase este processo de honra mútua pela sabedoria interna de cada um, pela energia, pela espiritualidade, pelo sistema nervoso de cada um, pela infância de cada um, que reflete aquilo que temos hoje. Mas sim, hoje não vou deixar aqui, às vezes digo às pessoas para meditarem, procurarem estar em momentos de conexão com a natureza. Hoje, quando tu falas dos princípios, é mesmo os únicos princípios que eu hoje gostava mesmo de deixar é olha para os nomes daquilo que os médicos dizem que tu tens, olha para os nomes, vai fazer uma pesquisa, só o que é que quer dizer aquele nome e reflete um bocado sobre esse nome. E a outra é mesmo atende-te. Atende à tua vontade de fazer Adoro. xixi. Atende-te. Atende ao telefonema que o teu corpo está-te a mandar. Quero fazer xixi. A tua bexiga está a dizer, quero fazer xixi. Imagina, como nós somos tão displicentes, imagina que a nossa respiração dependesse de nós atendermos o telefone como depende de nós irmos à casa de banho fazer xixi. Imagina. Já nenhum de nós está a ficar. Eu tipo, não, eu não posso respirar agora, que agora tenho que acabar este relatório, agora tenho que acabar este podcast. É verdade. Estás a ver? Isto está para rir, mas é mesmo isso. Não é? O Eu nosso corpo adorei. trabalha autonomamente em tanta Sim, coisa, só precisa de nós para as descargas e nós não as fazemos logo quando o corpo pede. Para as sim. descargas e para a nutrição, não é? Beber, comer, não Esse, é? esse no primeiro nível da pirâmide, mas depois vem a parte emocional, o atender-se emocionalmente, ou seja, e essas são as ações, é mesmo essa a transformação, então está ao nosso alcance fazer essas escolhas. E para mim a palavra deste pod coaching é o atende. Tipo, adorei, que bela maneira de terminar o pod coaching a sério, Ana, adorei. Adorei a tua Eu agora partilha. faço-te uma chamada e tu atendes, Rita. Adorei a tua sabedoria, adorei o teu nível de experiência. Eu trabalhei contigo e continuo a trabalhar, mas houve aqui, se calhar, ao longo do ano passado mesmo, tivemos um trabalho, tive mesmo a trabalhar com a Ana em terapia e tivemos sessões, penso, de 15 em 15 dias, não foi? Durante um longo período. E foi uma grande viagem de autoconhecimento. Eu recomendo o trabalho da Ana vivamente. Aliás, já fizemos um pod coaching há algum tempo atrás, que se ainda não ouviram, por favor, vão ouvir. Mas é uma excelente profissional e eu sei que
para ti, tu sentes que quanto mais sabes, mais precisas de saber, e todos nós sentimos isso, mas tu és mesmo uma perita. Eu quero deixar isso claro, é mesmo uma pessoa especializada em trauma que passou pela experiência, como tu estás a dizer, não aprendeste nos livros, estás a aprender pela tua viagem e a consequência vai ser ajudar outras pessoas a fazer o mesmo e eu pronto, quero mesmo deixar essa mensagem de que trabalhando contigo, sei mesmo, passei pela experiência de ter na minha vida regularmente e és uma pessoa com muita força e lá está, eu admiro muito as terapeutas, a honra de uma pessoa que faz este caminho ao teu lado, não é? E de certa forma está contigo em percurso de mão dada, não é? E gosto muito desse trabalho conjunto. Por isso, Ana, olha, muito, muito, muito obrigada pela tua expertise, pela tua partilha, pela tua autenticidade e muitos parabéns pelo trabalho que tu fazes. Muitos, muitos parabéns. É um orgulho muito grande ter-te na minha vida como amiga, como soul sister, como terapeuta, tudo. Então, não sei se há alguma palavra final queiras dar antes de fecharmos. Olha, Rita, é quase devolver-te tudo o que tu acabaste de me dizer. E como eu já tinha dito até antes deste podcast, tu és aquela pessoa com a qual eu me sinto segura para falar destas coisas. Então, tu também és este ser humano fantástico, e através de quando nós nos conhecemos, não é? E foi numa formação que estávamos a fazer as duas, e eu lembro-me de ter ouvido esta palavra da cocriação que tu trazes muito, e trazeste para mim e dizes, isto faz tanto sentido, o que a Rita está a dizer. E efetivamente eu acho que a nossa relação, quer em termos terapêuticos, quer em termos de amizade, quer em termos de trabalho, é uma relação co-criativa, não é? E eu quero dizer, eu antes de conhecer a Rita, eu achava que nós não podemos ser amigas, e ter processos de transformação e trabalhar em conjunto e ao mesmo tempo ter cursos em conjunto. A Rita é o exemplo vivo E eventos. que eu consigo estar, e ela comigo e tu comigo, não é? Conseguimos estar inteiras em todas as facetas, ou seja, tu consegues estar a receber de mim a apoiar-te num processo de transformação, eu consigo estar a receber de ti a apoiar-me num processo de transformação, ao mesmo tempo conseguimos estar só a conversar. E ao mesmo tempo conseguimos estar a trabalhar, a organizar coisas. Tu organizaste um evento em que eu tive a honra de poder estar presente também e estarmos as duas, no fundo, a trabalhar para outras pessoas, não é? E então acho que aquilo que eu sinto na relação contigo é esta inteireza, não é? É que não temos que deixar nada de fora. Não temos que deixar nada de fora. Exatamente. É isso. E obrigada por isso e obrigada por teres criado este espaço Que bom. Para me ouvires e para que esta mensagem pudesse ficar no mundo. Estou super feliz por deixar no mundo. Muitos beijinhos, Ana. Muito obrigada. Obrigada, minha querida.